Olá, tudo bem? Sou Paula Cabreira, sou repórter do Jornal Nossa Cidade. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa redação a deputada federal, astrofísica e formada também em ciências políticas, Tabata Amaral. Tudo bem, Tabata? Como vai? Oi, Paula, muito obrigada. Oi, pessoal, tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente sabe que agora, nesse finalzinho, a correria é ainda maior. Então a gente vai ter um papo rápido com a Tabata, porque ela já está com agenda para outro compromisso. Tabata, queria que você começasse conversando com a gente como é que foi entrar na política. Vou fazer um breve resuminho aqui, depois eu vou pedir para que você continue. A Tabata morava na Zona Sul, não sei se ainda morava na Zona Sul, na periferia, foi bolsista do Colégio Etapa, se formou em Harvard e resolveu entrar na política. Como que foi essa decisão e essa vida para chegar até lá? Você resumiu bem. E se eu puder resumir um pouquinho, sou filha de nordestinos, minha família ainda mora na periferia da Zona Sul de São Paulo, tenho muito orgulho da minha origem, porque a gente sabe que o nosso estado foi construído por muita gente batalhadora que veio de outros estados para trabalhar, para estudar. E se eu tô aqui é porque eu tive uma professora na quinta série, que hoje é o sexto ano, professora Simone, de matemática da escola estadual, que resolveu que ia preparar os alunos para as Olimpíadas de Matemática. Ela foi e fez, eu ganhei uma medalha naquela competição, ganhei uma bolsa numa escola particular e minha vida mudou, Paula. A gente sabe que a gente mora em um Brasil, em um estado que ainda é muito desigual, em que o CEP, a cor da pele, se os pais estudaram ou não, tudo isso influencia até onde vai, se vai fazer faculdade, qual profissão. Então eu fui muito privilegiada de ter uma bolsa de estudos, de ter professores que pagaram o meu almoço para eu não desistir dos estudos, que pagaram o meu transporte, conseguiram um livro, notebook para eu estudar. Então, se eu estou hoje na política é porque eu vi o que a educação fez na minha vida e também vi a falta que ela faz nas periferias no nosso Brasil afora. Meu pai, que era um cara super inteligente, faleceu com 39 anos por causa das drogas. Quanta gente eu não vi ao meu redor ir para o crime, ser assassinado, desistir dos estudos. E aí não tem como não falar de política. A gente sabe que a nossa educação vai tão mal por falta de olhar da política. E essa é a minha batalha principal. E aí você se elegeu em 2018 com uma pauta bem grande a respeito da educação mesmo, né? E como é que foi esse mandato, Tabata? Você, mulher, super nova lá, num ambiente extremamente masculino, como foi? Olha, quando eu falo com as pessoas, às vezes eu até brinco. Eu sei que eu não tenho cara de deputada, porque eu não tenho mesmo. Quando você olha pra mim, não é o que você espera ver na política, uma mulher jovem que vem da periferia. Mas aí eu sempre brinco assim, ó, mas posso ter cara de menina, mas sou brava. E sou brava com o que importa. Porque infelizmente ainda tem muito preconceito. Quantas vezes eu não sou barrada na entrada da Câmara? E aí falando do outro extremo, né? Quantas vezes eu não já recebi ameaça de morte por incomodar alguém? A política tá muito violenta, especialmente contra as mulheres. Mas o que eu acho mais bacana é ter mostrado ao lado de outras pessoas que dá para entrar e fazer. Eu não tô lá para ser um enfeite, eu não tô lá para ficar isolada. Então tem conquistas muito concretas. Quando a gente fala da pauta da educação, tem a luta do novo Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb é o fundo com dinheiro da educação. A gente conseguiu aumentar os recursos, conseguiu colocar dinheiro pela primeira vez para a construção de creche, que é tão necessário, para a gente poder trazer uma equipe multidisciplinar para a escola, com psicólogo, assistente social. E aí uma batalha que foi minha, eu que lutei por esse texto, a gente pela primeira vez ter recurso para incentivar financeiramente os prefeitos a olharem para a educação. São quase 6 mil prefeitos no Brasil. Se a gente não mexe no bolso, eles não se mexem, muitos deles. Então a gente criou lá uma condição. O município que melhorar a gestão, melhorar a aprendizagem de matemática e português, diminuir a desigualdade dentro da rede, vai receber mais dinheiro. Então, são muitas batalhas. Tenho muito orgulho de ter proposto e aprovado a vacina dos professores. Tenho orgulho de ser a relatora da lei de conectividade para levar acesso à internet para 18 milhões de alunos, 1,5 milhão de professores, porque a pandemia ela escancarou essa desigualdade. Desigualdade no acesso à internet, desigualdade de condições para estudar. Então são muitas batalhas, mas o que eu acho mais legal é dar para fazer. E aí talvez uma muito simbólica é a de distribuição de absorventes, que foi uma luta minha, que nem todo mundo entendeu. A menstruação infelizmente é um tabu, mas hoje toda escola estadual de São Paulo tem um absorvente para a menina que precisa. Então, em resumo, vale a pena ocupar esse lugar da política. Você também foi eleita uma das melhores parlamentares da Câmara Federal. Queria que você falasse um pouco sobre como foi isso e como que é, eu já volto a perguntar, como é que é esse ambiente masculino na Câmara? É muito difícil, Tabata? É bastante difícil. Vou começar pelo final. Infelizmente, as pessoas. A gente vive uma sociedade muito machista.
E quando você incomoda as pessoas na política, elas reagem de forma muito violenta. Eu tenho um trabalho muito sério de combate à corrupção. Já são 2 bilhões de reais que a nossa intervenção, que a nossa fiscalização devolveu para os cofres públicos. Tem muita gente muito angustiada com isso. Desde esquema de recebimento de barra de ouro para liberar a verba do MEC, que a gente agiu, inclusive uma denúncia minha, foi uma das que levou à prisão do ex-ministro da Educação. A gente conseguiu interromper uma licitação do MEC, do Ministério da Educação, que ia comprar ônibus superfaturados. Então, assim, toda vez que a gente recebe a notícia, encaminha para a Justiça, fiscaliza, você incomoda muita gente. E aí, por eu ser uma mulher jovem, se incomoda muito mais. Eu brinco que eles devem pensar, essa menina que está aqui me atrapalhando, é ela que está atrapalhando os meus esquemas. E aí, infelizmente, não são só críticas, xingamento, ameaça de morte, ameaça de estupro, já tive que andar com escolta, infelizmente, em alguns contextos, eu tendo que fazer campanha com segurança, isso não é legal, isso não deveria estar na conta nunca, mas aí a parte positiva, no meu primeiro ano de mandato, eu ganhei o prêmio de melhor deputada entre homens e mulheres pelo Congresso em Foco. Ao longo dos 4 anos, fui uma das deputadas entre homens e mulheres mais premiados, e eu acho que isso é muito legal, é sobre as meninas mais novas olharem para mim e falarem, olha, tem uma mulher jovem fazendo um trabalho legal, se verem nesse lugar. E eu acho que assim a gente vai mudando a cara da política aos poucos. Isso também é um ponto interessante que você tocou, né? Em 2018, quando você foi eleita, você despontou como uma nova cara da política, né? E acabou trocando de partido, hoje está no PSB. Hoje você acha que você está mais dentro de uma proposta do que você esperava mesmo da política? Sim, os partidos políticos, eles são muito importantes. O problema é que muitos deles, infelizmente, têm donos. E a gente, para quem não sabe, tem 35 partidos políticos, o que também está errado. Quantos partidos que não têm uma ideologia cara, que têm os mesmos presidentes há dezenas de anos? Então, hoje eu estou muito feliz no PSB, que é o meu segundo partido, espero que seja o mesmo para sempre, porque é um partido moderno, moderado, de centro-esquerda. O PSB, se você olha o estatuto, é o único que fez uma reforma no estatuto. Tem uma visão da economia moderna, olha para o social, olha para a educação, e tem grandes nomes. Aqui em São Paulo, nossa maior referência é o Márcio França, mas o PSB também tem Carlos Siqueira, tem Flávio Dino, tem João Campos, tem Casagrande. Então é um partido de grandes quadros que não tem um único manda-chuva, uma pessoa que diz e todo mundo tem que concordar, e acho que democracia é sobre isso. É sobre muitas pessoas sentarem para dialogar e para avançar. Então estou bem feliz. A educação é uma das suas principais bandeiras, né? Eu queria que você falasse um pouco do que a gente pode esperar num futuro mandato, num possível futuro mandato. Eu sempre brinco, eu tenho muito orgulho dos mais de 10 projetos que eu apresentei que viraram lei, mas tem outros 110 que não foram aprovados ainda. Então tem muito caminho pela frente. E para as pessoas entenderem que tem parlamentar que vai apresentar projeto para mudar nome de aeroporto, mudar nome... Não é o meu trabalho, é coisa concreta, robusta. Então tem um projeto que eu estou lutando que é o Marco Legal do Ensino Técnico. Isso para as pessoas entenderem. Na Europa, tem países em que entre 50% e 90% dos jovens têm formação técnica. Aqui no Brasil é 8%, Paulo. E aí essa molecada não termina o ensino médio, quando termina não consegue um emprego, não passa na faculdade, vai para uma bicicleta se expor, ganhar menos de um salário mínimo por mês. Então é muito importante, pessoal, que a gente invista nessa formação técnica. Eu trabalhei ao longo de todo o mandato em um marco legal do ensino técnico. Para quebrar essa coisa de faz técnico quem não conseguiu passar na faculdade, a gente integra os saberes, ou seja, os créditos do ensino técnico poderão ser aproveitados numa faculdade para a pessoa se formar com um tempo menor. A gente traz uma avaliação para essa modalidade, o setor privado pela primeira vez para a construção dos currículos, então é uma revolução no ensino técnico. Esse projeto está no Senado e eu espero continuar trabalhando por ele. Tem uma proposta de poupança em ensino médio, para as pessoas saberem, a gente tem hoje uma evasão ao abandono escolar enorme, de cada 5 jovens, 2 não terminam o ensino médio, e aí só um dado, quem não termina o ensino médio no Brasil vive 4 anos a menos. Por quê? Tem mais chance de ir para o crime, de ter uma doença grave, de ter um emprego precário, então educação é vida. E aí qual é a minha proposta? A gente ter uma poupança, um incentivo financeiro para esse jovem terminar o ensino médio, para ele não abandonar os estudos. Isso já foi testado e funciona. Tenho também uma proposta da gente criar uma bancada de saúde mental. Quando a gente olha para os jovens aqui em São Paulo, mais da metade dos nossos estudantes estão com algum sintoma de depressão, de ansiedade, e a gente tem essa epidemia silenciosa.
E há tanto preconceito em torno de um transtorno mental, em torno do que tem a ver com a mente, que a gente não avança, que a gente não fala. Então, quero ser essa pessoa que está lá priorizando a saúde mental com base em ciência, com respeito, para a gente olhar para a saúde mental dos profissionais da educação, dos alunos, trazer treinamento para quem está na escola, porque acho que essa é uma bandeira fundamental se a gente quiser manter nossos jovens saudáveis, sonhando dentro da escola. Então, tem muita coisa que eu espero aprovar dentro da pauta de saneamento básico, dentro da pauta de mudanças climáticas. E aí eu convido as pessoas a conhecerem um pouco mais o trabalho. E nas minhas redes sociais, a Tabata Amaral SP, ver o que eu já propus, ver o que eu estou querendo trazer nesse próximo mandato. Tem muito trabalho para a gente fazer. Eu queria que você falasse um pouco também de como foi o fato da pandemia dentro da educação. Você teve muita procura nesse sentido porque houve uma grande perda mesmo, né, para as crianças, principalmente as que tiveram que ficar em casa. Com certeza, eu fui uma voz muito solitária nesse período de pandemia, falando da importância de uma volta segura às aulas. Porque na periferia, gente, não existiu aula online. Metade dos jovens que moram em favelas não estudaram. Muitos por não terem acesso à internet. E, obviamente, que a gente não parou de lutar nenhum dia. Como eu falei, eu que propus e consegui aprovar a vacina dos professores, com prioridade. Conseguimos aprovar uma lei de conectividade para levar a internet para 18 milhões de alunos. Lutamos dentro do leilão do 5G, que é quando as empresas estavam competindo para ver quem ia receber essa concessão, para que as empresas vencedoras tivessem que conectar 14 mil escolas. Isso vai acontecer, mas infelizmente a gente saiu muito pior da pandemia. Caímos em aprendizagem de português e matemática, mais do que dobrou a evasão e o abandono escolar, e se a gente não tiver uma estratégia urgente, com inteligência de recuperação, esse é um custo que o Brasil não recupera. E acho que é um pouco da provocação. Infelizmente, foram 4 anos muito difíceis para a educação, com muitos cortes, com ministros extremamente inábeis, com muita incompetência. É como se a gente não tivesse o Ministério da Educação. E aí, diferentes secretários tentando fazer o que podiam. Então, nós precisamos de uma estratégia nacional articulada com secretários estaduais e municipais de recuperação, reforço. Metade de quem deveria estar lendo e escrevendo não aprendeu ainda. Vamos precisar também olhar para a pauta de saúde mental, que foi muito prejudicada com a pandemia. E aí, como eu falei, essa proposta de poupança ensino médio, para segurar aquele jovem que teve que sair para trabalhar, a gente pensar no modelo de educação mais interessante, que faça mais sentido para esse jovem, com um curso de inglês, com uma aula de teatro, com esporte. Então, tem muita coisa a ser feita. Mas enquanto não houver vontade política ou pressão popular, e as duas coisas caminham juntas, a gente vai continuar sendo esse país do futuro, que não chega nunca. Você falou que a sua vida mudou quando uma professora, na 5ª série, te inscreveu nas Olimpíadas. Os professores também são uma bandeira para você? Tá? 100%. Projetos para eles? A gente mora em um país, como eu falei no comecinho, em que muitas coisas influenciam os sonhos, até onde a gente chega. Cor da pele, local de nascimento, formação dos pais, e nenhuma dessas coisas tem a ver com nada que está aqui dentro. Talento, esforço, inteligência, habilidade. E o único fator externo que consegue realmente reverter tudo isso é um bom professor, uma boa professora. E aí, se a gente olha para a situação hoje do nosso estado, a gente vê hoje nas escolas estaduais o mesmo problema que se via quando eu era aluna. A falta de professores, a falta de valorização. Então, tem algumas propostas que eu sempre levanto, da gente rever a formação desses professores, que é tão teórica, que é tão distante da prática. Um professor hoje, em sua maioria, se forma à distância, não aprende sobre metodologias, não aprende sobre tecnologias que ele pode usar para auxiliá-lo em sala de aula, e eu comparo com a formação do médico, porque eu considero o professor tão importante quanto o médico. O médico está lá na sala de cirurgia, aprendendo sobre as diferentes medicinas e medicamentos que surgiram, e o professor assistindo um vídeo como se isso fosse suficiente. Isso é um desrespeito. Então, a gente vai precisar olhar para a formação inicial, para a formação continuada em serviço, e também entender como é que a gente dá uma volta em 2 questões. Primeiro, quase nenhum aluno quer ser professor hoje. De cada 100, só 5 querem seguir esse caminho. O Brasil não vai para frente desse jeito. Será que não está na hora de ser ousado? Pensar em bolsas de estudo para os melhores alunos do ensino médio seguirem essa carreira docente? E um outro problema que é o da violência. Os professores brasileiros estão entre aqueles que mais sofrem violência no mundo. E aí, volto a dizer, a gente não vai desatar esse nó da educação se a gente não colocar os professores como prioridade também.
Eu também queria agora terminar, porque a gente já está com o tempo correndo aí para você, para o seu próximo compromisso, te questionar a respeito do ABC. Como eu te disse, a gente é uma região de 3 milhões de habitantes, a gente tem uma visão de que é preciso vir emendas de fora, então eu queria que você falasse um pouco sobre o que você fez no seu mandato pela região. Com certeza. Eu estava comentando com a Paula que eu cresci muito perto do ABC, a Zona Sul de São Paulo está mais perto ali de Diadema, São Bernardo, do que do centro de São Paulo. Meu pai trabalhou em Santo André como vendedor na Zogby, ali no Calçadão, e como representante do estado de São Paulo, mas como alguém que está tão pertinho do ABC, fui muito atuante. Então, para trazer apenas alguns exemplos, a saúde foi uma área muito afetada nesse momento de pandemia, então nós trouxemos R$1 milhão para o Nardini, em Mauá, que é um hospital referência, que faz um trabalho lindo, e esse recurso ele foi para diferentes áreas, equipamento, exames. Conseguimos recurso também para o Hospital da Mulher, em São Bernardo do Campo, e aí, para além dessa área de saúde, eu tenho uma preocupação muito grande de como que a gente dá oportunidade para esse jovem de periferia. Eu sempre digo, eu estou na política porque eu quero que um dia o filho do pobre tenha a mesma chance na vida que o filho do rico, de ser médico, entrevistador, doutor, o que ele quiser. Então tem um projeto muito legal em Santo André, que a gente também conseguiu recurso, que é com intervenção por meio do esporte, para resgatar esse jovem, esse sonho. E tem um outro projeto, talvez para citar um último exemplo, em Mauá, que a gente também conseguiu recurso que vai chegar, que olha para crianças que são vítimas de abuso sexual. E ele olha para essas crianças e para a família. E é um pouco do que a gente tem que atuar, né? Garantir direitos em saúde, em educação, entender que nossas crianças, infelizmente estão expostas a todo tipo de violência, desde uma desnutrição até um abuso sexual. E o que me move na política é isso, é lutar por essas crianças, é lutar por essas juventudes e querer que nossos jovens do ABC, de Mauá, São Bernardo, Santo André, todos os municípios de São Paulo, eles possam sonhar, independente de qualquer coisa. Se eles tiverem um sonho, que eles tenham na escola pública a condição de realizar esse sonho. É um grande desafio, né? A educação realmente é Mas vale uma vida toda. É o motor transformador da sociedade. Tabata, queria muito agradecer o tempo de conversa com a gente. Sei que agora realmente é uma correria. Então, agradeço vocês também que ficaram aí com a gente. É um prazer, muito obrigada. Paula, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo convite. E quem quiser saber mais, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Vou pedir para vocês, então, se inscreverem também nos nossos canais para não perderem os próximos vídeos. Obrigada. Tchau, tchau.